volta das férias para chacoalhar a sua televisão. E comigo aqui no estúdio estão meu querido Celso Cardoso, que me sentiu aqui nas férias, glorioso, amigo, companheiro. Tamo junto. Quase marido. Bem-vinda de volta. O pessoal perguntou se você era meu marido, se já tinha sido meu marido. E eu falei que não, quase isso, mas que estamos ali. Não, eu não. E este homem, o mito, meu coach, Flávio Prado! E olha, gente, hoje o programa tá recheado de opinião, recheado de informação, tá do jeito que vocês gostam. Palmeiras e São Paulo empataram ontem no Allianz Parque e nós vamos trazer toda a repercussão desse empate. Teve até muros pichados no Verdão. A caligrafia falaram que era bonita do muro pichado no Verdão. Disseram que pelo menos a caligrafia era bonita. Já o Santos empatou com o São Bernardo e reclamou da arbitragem. Com razão ou não? E tem ainda tudo do Corinthians, que já tem novo jogo amanhã. Então a gente vai num pé, volta no outro, tá com saudade da equipe, bota a nave pra decolar, afine. Beijo, Pacheco, acho que eu não gritei, né? Vamos lá, a gente já volta. Dicas? Muito bem, estamos de volta. Cá entre nós que o clássico de ontem podia ter pelo menos um golzinho, né? Foi bem xoxo, mas o 0 a 0 também merece a sua atenção. Sabe por quê? Vamos ver como foi esse choque rei no Allianz Parque. Palmeiras e São Paulo entraram em campo no Allianz Parque com o que tinham de melhor à disposição para o primeiro clássico do Campeonato Paulista desse ano. E por falar em melhor, quem começou tendo a chance mais clara do jogo, a melhor oportunidade de abrir o placar, foi o tricolor com o Wellington Rato. Chute para defesa lá, chute para defesa cá. A resposta do Verdão veio logo na sequência nessa bomba do Rafael Veiga. Quem teve a bola mais limpinha ali para fazer o 1 a 0 foi o Arboleda, só que a tentativa do Xerifão foi por cima do gol. O primeiro tempo, é bem verdade, meus amigos, não teve lá grandes emoções. Foram muitos os passes errados e poucos os lances de perigo, tanto para Palmeiras quanto para São Paulo. Mas, para nossa sorte, o segundo tempo melhorou um pouquinho. Não melhorou muito não, mas melhorou um pouquinho. Aos 9 minutos da segunda etapa, o David recebeu do Caleri e perdeu uma ótima chance a favor do São Paulo. O Rony não perdeu a chance que teve pelo Palmeiras, mas o lance foi invalidado por impedimento. Quando estava em posição legalíssima, o camisa 10 do Verdão mandou para fora. Para fora também foi esse tirambaço aí do Rodrigo Nestor, depois de uma jogadinha ensaiada interessante do São Paulo. O Palmeiras ainda reclamou bastante da não marcação desse possível pênalti aí do Arboleda em cima do Piquerez, mas a árbitra Edna Alves Batista mandou seguir e o choque rei terminou do mesmo jeitinho que começou, 0 a 0. Particularmente gosto do Rogénio Ceni, a forma como ele monta as equipas, da forma como ele bloqueia os adversários e hoje bloqueou-nos bem. Mas isso também nos obriga a nós a ter que ser melhores. Quanto melhor for o nosso adversário, melhor temos que ser nós. Mas foi um jogo muito disputado. Eu acho que para início da época, este tipo de jogos onde a emoção, a intensidade é forte, nem sempre as execuções foram boas. Acho que falhamos alguns passes sem pressão, que não é normal. Cara, como o do Palmeiras, nós não demos tantas oportunidades de gol assim, então eu acho que há uma melhora já no setor defensivo. Em detrimento a isso, também a gente, apesar de ter criado muito nos 2 primeiros jogos, hoje também não foi tão ruim. Eu acho que a gente consegue manter um equilíbrio na criação e melhorar defensivamente. Isso já é um ponto positivo para todos nós. E aí, o que vocês acharam desse empate? Eu achei o jogo muito fraco. O primeiro tempo até que foi razoável, o segundo tempo muito fraco. Claro que você pode colocar na conta desse mau futebol o início de temporada, porque veja só, aqui no Brasil, o Campeonato Paulista, normalmente o que ocorre? Você tem um mês de treinamento para adquirir a melhor forma física, você realiza alguns amistosos de pré-temporada e depois você entra num torneio para valer. Aqui não, aqui a pré-temporada já é torneio valendo 3 pontos. Então o resultado ele é cobrado com muito mais intensidade. Isso cria um clima muito ruim. E aí quando você tem, Flávio, um clássico logo na terceira rodada, o terceiro jogo da temporada já é um clássico valendo 3 pontos, a situação fica um pouco complicada para administrar, dos dois lados, em termos de técnicos, jogadores. Então eu acho que é compreensível o mau futebol nesse início de ano.
Mas ainda assim, sabe, eu acho que tem um quê de frustração. Poderia ser um pouquinho mais bem jogado o futebol brasileiro, especialmente o futebol paulista, Flávio. Então, boa noite, Celso, Michele. Eu entendi o seguinte, os dois times jogaram com medo. Em cima disso que você falou, os dois jogaram com medo. É isso aí. E aí é complicado. Porque você não pode perder, né? Então, o futebol brasileiro sempre primou por ser um futebol agressivo, futebol de jogadas, tentativa de jogar. Não, ontem os dois times estavam com receio da derrota. Priorizaram não perder. E aí fica difícil. O futebol não foi um esporte feito para não perder. Foi um esporte para você ganhar, para você atacar, para você ousar, tentar fazer alguma coisa. Mas não, nenhum dos dois. O Palmeiras saiu um pouquinho mais no segundo tempo, São Paulo priorizou se defender e o 0x0 foi o mais normal. Embora esse lance que o Palmeiras reclama do Piquerez, a gente debateu muito no Mesa Redonda, eu tô mais para ter marcado do que não. Mas como foi um lance, inclusive ontem deu um empate, né, lá no Mesa, então a gente absolve a Edna, que teve só como falha o fato de deixar os caras muito em cima, muito fuzuê. O resto, como sempre, ela foi muito bem. Eu gosto muito dessa moça trabalhando como árbitra. Eu ainda tô com a Copa do Mundo na mente, então quando a gente vê um jogo assim... Preserve, porque quando você vai pro jogo, entendeu? É tristeza. É verdade. Eu faço a seguinte leitura, se você me permite, muito rapidamente. A temporada terminou muito cedo. Novembro. Aí veio a Copa do Mundo. Alguém pode falar, a Copa do Mundo, nível técnico foi bom. Eu vi bons jogos, eu vi bons jogadores. Final, é claro, e assim, e fica aquela imagem do espetáculo, do evento grandioso. E como depois teve um período de férias e demorou para os times voltarem, ficou uma saudade do futebol local. Sabe, foram 2 meses longe dos jogos. E a gente estava esperando também. E aí quando volta, aí vem aquela realidade modorrenta, sabe, sem emoção. Precisa tomar cuidado, porque tem dado públicos excelentes. Sim. 40 mil, 50 mil, 40 exato. mil. E o público não pode ser frustrado. Ingresso caro. Então, hoje, o cara tem muita opção de entretenimento. O jogo de futebol, ele briga com filme na TV, ele briga com passeio no parque, ele briga, entendeu? Com parque que você vai com a criança. É um evento, então virou você, um evento. Exatamente, você tem que fazer alguma coisa que seja atrativa. O cara que se frustra, ele paga uma grana lá, 40, 50 pau. Que eu até acho razoável pelo jogo de futebol. 2 pessoas, tal, ele vai gastar 200, 300 pau. E fica frustrado. Fora uma vez. Na segunda, eu não sei se ele volta na terceira. Isso é um perigo. O cara vai para o estádio para ver o time dele jogar, o time finaliza uma vez no primeiro tempo. Não, tem que ser aquele negócio que você sai felizão, entendeu? E esse jogo podia ter sido melhor e o Palmeiras tinha que ter ganhado do São Paulo porque tem mais time. A obrigação era do Palmeiras, né, Celso? Era obrigação do Palmeiras, gente. Obrigação não, é um clássico. Mas era mais do Palmeiras. O Palmeiras tinha que jogar mais. O São Paulo saiu mais feliz. Claro, São Paulo segurou. Como sempre, o Rogério Ceni consegue fazer isso com a Abel, né? Mestre Alberto Helena Júnior, que saudade do meu mestre. Ele também analisou esse clássico no Allianz Parque. Vamos colocar no ar o quadro Olhar de Mestre. Oh, minha linda, que saudade! Andou passeando por aí, né? Bom, no Choque Rei, minha linda, 0-0. 0 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. Um imenso 0 em criatividade dos dois lados, hein? Nenhuma surpresa nisso, minha querida. Afinal, o Palmeiras, que perdeu seu centro nervoso, Danilo Scarpa, não se dignou a buscar um meio-campista cerebral, mesmo porque o Veiga não voltou ainda a ser o que era. Já o São Paulo, que contratou uma legião de jogadores, sequer tocou nessa questão. Tem jogador para tudo, menos para um autêntico meio-armador. Aliás, estou convencido de que nossos atuais treinadores, assim como a maior parte da mídia esportiva, sequer sabem distinguir o tal segundo volante de um meio-armador de fato. E é assim que a banda toca, sem maestro nem primeiro violino. Abraços, meu anjo. Um beijo, meu mestre amado. Vamos agora para a Academia de Futebol conversar com o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver! O clima esquentou no Palmeiras depois do empate, né? Mini crise no Palmeiras, Michele, no comecinho da temporada. Seja bem-vinda de volta, minha filha. Um beijo pra você. Alô, Celso. Fala aí, Flávio, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes.
Palmeiras empatou a segunda dentro de casa por 0-0 de 3 jogos nesse início de temporada. Empatou na estreia do Paulistão, empatou o clássico de ontem. E tivemos já protestos nas arquibancadas do Allianz Parque, que recebeu mais de 40 mil pessoas. Eu tenho uma sequência de vídeos para mostrar para vocês. Vamos primeiro com a torcida do Palmeiras em coro após o empate no Choque Rei, cobrando a presidente Leila Pereira por reforços. Solta aí, diretor Fini. Leila, incompetente, pegou Palmeiras pra brincar de presidente. Leila, incompetente, pegou Palmeiras pra brincar de presidente. Logo depois disso, na coletiva de imprensa nos subterrâneos do Allianz Parque, o professor Abel Ferreira falou das cobranças do torcedor em relação à diretoria. Diz aí, Portuga. Acho que nós já vos demos provas a todos vocês que nós pode estar a chover, a trabujar fora, que nós seguimos o nosso caminho. E não é por acaso que nós, nos últimos tempos, temos conseguido endireitar o clube a todos os níveis, não é? Quer no aspecto financeiro, quer no aspecto desportivo. Portanto, o que eu posso dizer é que o clube está a fazer um esforço tremendo para poder trazer jogadores, mas como eu vos disse, ou eu não quero, e se calhar cometi alguns erros no passado, eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogam os moleques da base. Ficou bem claro aí que o Abel quer reforço para chegar, vestir a camisa e jogar, e não para compor elenco. E mais adiante, nesta linha do tempo, no domingo, à noite, os muros da sede social do Palmeiras na Rua Palestra Itália, onde fica o estádio Allianz Parque, apareceram pichados por um pichador, um torcedor que tem uma caligrafia, como você disse, Michele, na abertura do Gazeta Esportiva, muito bonita, né? Cobrando a Leila, blogueirinha disso, queremos jogador, diretoria fraca. E nesta segunda-feira, a Mancha Verde, que não disse que foi ela que pichou o muro, mas que ela vai cobrar sim. Seja bem-vinda, Leila Pereira, ao Palmeiras, porque apesar de ser apenas a terceira rodada do Campeonato Paulista, comecinho de temporada, o Palmeiras não tem obrigação de ganhar títulos, mas de brigar em igualdade de condições, no mais alto nível, e para isso precisa repor as peças que saíram, no caso Danilo e Gustavo Scarpa. Quero reforçar aqui para vocês, antes do comentário dos meninos aí no estúdio, que recentemente, não tão recentemente assim, de um ano e pouco, um pouco mais do que um ano para cá, Leila e Mancha romperam a relação. A presidente do Palmeiras tirou o patrocínio da Crefisa, tirou a grana do Carnaval, nem financiou a ida da Mancha Verde à final da Libertadores, que foi em Campo Neutro, no Uruguai, em Montevidéu, enfim. E isso, claro, óbvio, quem conhece futebol sabe que interfere na ação da torcida organizada, que vem pressionando, talvez, com motivo técnico também, querendo reforços. Mas acho que esse distanciamento tem um peso muito grande, Michele. Puxa vida, mas é para isso tudo, então? Já abalar as estruturas, assim? O Palmeiras começa o ano numa crise no Palmeiras? Interrogação. Eu penso que são coisas que não deveriam se misturar. Uma coisa é o time, uma coisa é o Palmeiras, outra coisa é o Carnaval e a torcida organizada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não deveria se misturar, né? Não deveria misturar. Não sei exatamente se é essa a questão. O Carnaval, de qualquer maneira, vai acontecer, com ajuda ou sem ajuda. Vai estar lá a escola de samba. É porque a ajuda também já tinha que ter vindo antes, né? Porque já está tudo quase pronto, sabe, né? Eu acho que existe aí também uma insatisfação do torcedor de maneira geral com o fato de o Palmeiras não ir às compras, de não contratar, que é a política da atual gestão, não fazer loucuras. Isso tem sido destacado durante todos os últimos... Faz um ano que a Leila está lá, um ano e pouquinho. Já. O discurso é sempre o mesmo. Não vamos fazer loucuras. Claro que quando você vê o seu maior rival, o Flamengo, contratando, se reforçando, e o time começa o ano não jogando bem, obviamente isso inspira uma certa preocupação. E insatisfação. Acho que a tendência é melhorar ou piorar depois do jogo de sábado, quando se enfrentam Palmeiras e Flamengo. E aí, Flávio Prado? Para mim é o seguinte, é um movimento político, não tem nada a ver com futebol. Com 3 jogos você não pode definir absolutamente nada.
O Palmeiras não tem o Scarpa, até tentou, pagou mais que o Nottingham Forest, mas o cara quis ir para a Inglaterra e eu faria a mesma coisa. E o Scarpa será substituído pelo Veiga. Faltou a sair da posição do Danilo, acertar alguém, tem que esperar um pouquinho, tem que dar um tempo. De repente um dos meninos acerta, o próprio Gabriel Menino pode acertar, tem o Atuesta está lá. Quando o Abel fala, e tem o Mateuzinho, né, do ex-Grêmio, que pode aparecer, e aí a coisa ficaria assentada. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro com folgas, então realmente é um movimento político, é uma situação política que está acontecendo. O problema lá de não deu dinheiro para o carnaval, brigou com o assessor de imprensa, é coisa política. Quem brigou com o assessor de imprensa? A Leila? Não, é que, na verdade, a torcida não gosta do Olivério Júnior. Porque ele seria vinculado, ele é corintiano, mas começou ali o negócio. Até hoje mas ele já não é mais o assessor, não é outro assessor? Ele é assessor da Leila. Mas e aí começou uma confusão em cima disso. Então aí é uma coisa... Quando a coisa tá ruim, tudo é motivo também. É uma coisa política. E é uma minoria barulhenta, porque a maior parte da torcida do Palmeiras está super feliz com o time. Porra, imagina, o corintiano não gostaria de ter a direção do Palmeiras, o São Paulino não queria, o Santos não queria. Porra, tá de brincadeira. O Brasil tem 2 times fortes, o Palmeiras e o Flamengo. E com estilos diferentes. O Palmeiras está revelando um monte de moleque bom pra caramba, tá de novo na final da Copinha. E ele pega esses meninos e aproveita no time, depois vende e ganha uma grana. O Flamengo faz ao contrário, ele pega o garoto, nem usa e vende. E já vende e depois traz jogador que fracassou na Europa, mas que tem muito gás para jogar aqui. Eu prefiro o modelo do Palmeiras. Deixa uma coisa, palmeirense, nosso diretor é palmeirense, vamos contar para todo mundo. Diretor, você tá satisfeito com o seu Palmeiras ou tá chateado porque não foi às compras? Ele falou assim, ó, tô satisfeito, vai. 3 pontinhos. Atual campeão brasileiro. Campeão brasileiro, peraí, 2 Libertadores. Não tá aqui na mesa, agora a gente tá num outro o Campeonato ano. Brasileiro terminou faz 2 meses. Faz 2 meses. O primo não tá muito satisfeito, não. Daqui a pouquinho o Silvestre vai falar também do São Paulo, mas agora tá na hora da Copinha. O Palmeiras garantiu a classificação para a grande decisão do torneio. Dá uma olhada. Pelo segundo ano consecutivo, o Verdão está na final da Copinha. Diante de um público de quase 25 mil pessoas, o Palmeiras venceu o Goiás por 2-1 e segue firme e forte na busca pelo bicampeonato. O primeiro gol foi marcado por Kevin, que deu esse tapa lindo de qualidade na gaveta. Golaço da revelação de 20 anos, 1-0 Palmeiras. Ainda no primeiro tempo, o Goiás empatou com Andrei de cabeça. Mas na etapa complementar, após o cruzamento de Juan Ribeiro, Nolasco fez contra e definiu o marcador, 2-1 Palestra. Olha, muita gente esperava que o Santos fosse o adversário do Palmeiras na decisão. Mas olha só o que o América Mineiro aprontou na Vila Belmiro. Final da Copinha definida e teremos um novo bicampeão da competição. Isso porque quem enfrentará o Palmeiras na super decisão será o América Mineiro, campeão em 1996. E ó, a vaga veio com muito estilo, 3-0 sobre o Santos, com o show de Luan Campos, que fez simplesmente os 3 gols do Coelho na partida. O primeiro, aliás, foi uma pintura com P maiúsculo, cobrança de falta na gaveta. Joga a luva, goleirão! Ainda no primeiro tempo, o Luan aproveitou esse clarão na defesa santista e ampliou 2-0. E no segundo tempo, o homem definiu arriscando de fora da área outro belo gol da Joia Mineira, que chega como grande esperança aí do Coelho para a finalíssima, que aliás será disputada no Canindé nesta quarta-feira às 3h30 da tarde. Vamos seguir? É isso aí, olha, o Silvestre já pulou o muro e tá na frente do CCT da Barra Funda. Agora o papo é sobre o São Paulo, né, Silver? Traz pra gente aí a repercussão do tricolor nesse empate no Clássico. Pular muro é maneira de se expressar, né? Contornei a esquina aqui do muro, digamos assim. São Paulo arrancou um empate suado, complicado, sempre jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque. Os palmeirenses reclamam de um pênalti do Arboleda no Piquerez. E o Rogério Ceni, depois de
E, em tese, até comemorar esse pontinho conquistado, São Paulo segue na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, agora com 5 pontos. O Rogério Ceni explicou como é que ele está gerindo a questão dos estrangeiros. São Paulo tem 8 gringos no time, pelo regulamento do Campeonato Paulista só 5 podem jogar. Então muita gente está ficando de fora até do banco de reservas. O Galopo, por exemplo, que fez o gol da vitória do São Paulo contra a Ferroviária no meio de semana, nem no banco ficou no clássico contra o Palmeiras. E o Rogério dá a cara a tapa e explica como é que ele está lidando com essa situação em relação aos jogadores que não estão sendo relacionados. Já conversei com todos, com os 8, expliquei a situação, que não é uma coisa que eu desejaria. É muito triste para mim deixar Galopo, Neves e hoje o Alan Franco ficou fora. Nós estamos tentando escolher 2 zagueiros para jogar e colocando o Beraldo em todos os jogos para dar oportunidade, sempre num rodízio de um zagueiro para dar oportunidade. E hoje ele entrou bem, o Beraldo, novamente, numa situação... Já tinha entrado, né, no último jogo aqui, né, numa situação difícil, entrou hoje de novo. Só que, lógico, é difícil você explicar para o cara, 3 vão ficar fora e aquele que fica fora fica triste do mesmo jeito, eu compreendo. Mas é pelo regulamento. Eu acho que senão os 8 poderiam tranquilamente estariam tranquilamente relacionados, começando jogando ou no banco, né? Então essa é uma das coisas que eu conversei já com eles, expliquei para eles, né? E até na zaga a gente já tem um rodízio mais ou menos definido para temos que ver só esse negócio do Ferrarese. E nesse rodízio, infelizmente, apesar do dilema para o Rogério Ceni, um estrangeiro a menos para ele se preocupar, porque o Ferrarese, zagueiro venezuelano, ontem torceu o joelho direito, foi constatada uma grave lesão de ligamento anterior no joelho, ele vai ficar afastado praticamente toda a temporada. São Paulo não dá prazo de recuperação, mas normalmente 7 meses, 8 meses, depende muito de cada indivíduo, de como cada ser humano, cada jogador se recupere e reage a esse tipo de lesão. O Ferrarese, que tem contrato de empréstimo do Grupo City, que é parceiro do São Paulo até a metade do ano. São Paulo tenta, por bom relacionamento com esse Grupo City, é o grupo que comanda também o Manchester City na Inglaterra, tentando esticar o prazo de empréstimo até o final do ano. O Ferrarese, muito emocionado, já disse que é São Paulino para o resto da vida, se despediu mais ou menos nas entrelinhas, mas é possível que ele volte ainda no final do ano se o São Paulo conseguir prorrogar esse prazo. Menino de bicicleta aqui mandou um abraço para você, Michele. E outro que está no departamento médico, não tem prazo para retornar, mas a lesão não é tão séria. O lateral direito, Rafinha, machucou o tornozelo direito, deve desfalcar o São Paulo no jogo de meio de semana. São Paulo tem 2 clássicos em casa na sequência. Quinta-feira à noite no Morumbi contra a Portuguesa e no domingo, se eu não me engano, 18h30. Acho que é isso. 18h30, o São Paulo encara o Corinthians, é isso mesmo, né, Fini? Obrigado, 18h30, portanto, no domingo. Quinta-feira, Portuguesa, domingão, Corinthians, 2 clássicos pelo Campeonato Paulista. E falando ainda dos zagueiros do São Paulo, para finalizar, São Paulo só tem 4 jogadores à disposição para o Rogério Ceni, na verdade 3, porque o Diego Costa vem de lesão do ano passado, está se recuperando. Então é o Alan Franco, que acabou de chegar, o Arboleda, titular absoluto, e o Beraldo, garoto da base, que já vem sendo aproveitado pelo Rogério Ceni. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Diga, Flávio Prado e Celso Cardoso. Triste a história do Ferrarese, né? Ele estava se alinhando no time, estava se acertando. Infelizmente teve uma lesão e agora se renovar o contrato é apenas para curá-lo, né? Entregar inteirinho. Eu acho que o contrato dele termina antes da recuperação. Pois ele não se recupera, né? Então, o São Paulo está tentando prorrogar para pelo menos entregar o jogador inteiro, não para utilizá-lo. Isso é muito triste, né? Quando o profissional não consegue trabalhar. São Paulo tem um elenco limitado, diminuiu o número de jogadores, o que é bom para o Rogério. Essa história de 8 estrangeiros, se não pode usar, tem que acertar isso aí, conversar com as entidades, então no brasileiro pode usar. Não dá, eu acho isso você não pode usar, não precisa ter um jogador, né? Você tem lá o jogador, né, e não pode usar. Você tem que toda hora ficar tirando do time, né? O próprio Gabriel lá do uruguaio. Gabriel Neves. Gabriel Neves tá insatisfeito. Não jogou nem o jogo até agora. Está insatisfeito, porque ele não é nem relacionado. E como é que gerencia isso, essa questão? Então é difícil, porque o Rogério falou, o jogador fica triste. Ele precisa ver o que ele precisa mais naquele momento. É complexo isso, não. Cara, nem ficar no banco, tem nem expectativa de trabalhar, é complicado pra caramba, né? Sim. É um problema mais pro projeto. Atenção, corintiano! Tá na hora do Timão no Gazeta Esportiva. José Paes está no Parque São Jorge com todas as informações que você precisa saber do seu time. Boa noite, Zé, pai do Theo.
Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Bom retorno das férias para você. Bora falar desse Corinthians aí que empatou em 0-0 com a Inter de Limeira no sábado. Olha, Michele, um jogo muito ruim. Eu vi no Instagram que acho que você voltou no sábado, né, aqui para São Paulo, tava viajando, não perdeu nada. Foi um jogo muito fraco tecnicamente e mais uma vez o Corinthians com problemas para jogar como visitante. O Corinthians tem dois desempenhos aí muito diferentes, como visitante e como mandante. Na temporada de 2022 já tinha sido assim, né, com o VP, com o nosso glorioso Vitor Pereira no comando. O Corinthians, na temporada passada, em 38 jogos como visitante, só conseguiu 9 vitórias, um aproveitamento baixíssimo de 36%, e ainda foram 15 empates, 14 derrotas, enfim, uma tragédia. E agora o Corinthians começa 2023 muito mal como visitante também. A gente lembra que o Timão estreou na temporada no Campeonato Paulista fora de casa contra o Red Bull Bragantino, perdeu por 1-0, aí fez um jogo em casa contra o Água Santa, atropelou 3-0, agora saiu, foi jogar fora de casa, empatou em 0-0 com a Inter de Limeira, num jogo que o Fernando Lázaro mexeu ali no meio de campo, na estrutura, no esquema do time, era um 4-4-2, mudou para 4-3-3 com o Duqueiroz, tinha também o Cantilho ali pela esquerda, o Juliano pela direita, o Juliano até se machucou, a gente vai falar disso, e lá na frente ele meteu uma trinca, né, com o Romero, também com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto, nada deu certo, é bem verdade, o gramado muito ruim, muito ruim lá do Limeirão, em Limeira, no interior de São Paulo, o meio campo não funcionou, nada funcionou para o Corinthians nessa partida fora de casa, bem verdade também, como o Chico Lang frisou no Mesa Redonda, o Corinthians teve um pênalti não marcado em cima do Romero, não sei como que o juiz não marcou, não sei como que o VAR não chamou, foi um pênalti assim escandaloso não marcado em cima do Romero, mas enfim, o Corinthians empatou em 0-0. E agora a gente vai ouvir aqui no nosso glorioso Gazeta Esportiva o Fernando Lázaro falando justamente sobre esse desempenho aí do Corinthians como visitante, que não tem conseguido se acertar, né? Não se acertou na temporada passada e nesse início, pelo menos, de 2023, também não está se acertando, jogando fora dos seus domínios, fora da Neoquímica Arena. Vamos escutar então aí Fernando Lázaro no Gazeta Esportiva. Sempre casa e fora tem um fator que é diferente, mas a gente precisa aproximar um pouco o nosso desempenho de fora com o desempenho da nossa arena, que é espetacular, mas fora de casa a gente conseguir. É claro que é um campo que tirou a melhor condição da gente colocar o jogo, mas fizemos o jogo que tínhamos que fazer, assim, no sentido de disputar na hora de disputar, depois com um pouco mais de paciência conseguir criar oportunidades, enfim. Não era o melhor cenário, mas a gente tem buscado isso, de equilibrar melhor esse desempenho fora de casa, de ter uma postura fora de casa que a gente conseguiu ter em boa parte. Se a gente dividiu o jogo em 4 partes, a primeira parte do primeiro tempo não tivemos bem no jogo, depois já fomos melhorando na parte final, e aí no segundo tempo acho que uma superioridade em relação ao adversário, mas sem criamos algumas possibilidades, poderíamos ter ganho o jogo, mas é esse crescimento fora de casa que a gente quer buscar, ter um padrão maior de conseguir ter um domínio, um controle maior dos jogos, inclusive fora de casa, para chegarmos a melhores resultados, melhor aproveitamento fora de casa. Tá, então o Fernando Lázaro aqui no Gazeta Esportiva, o Corinthians já se reapresentou, já treinou hoje visando o jogo de amanhã contra o Guarani. Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar dessa peleja que acontece amanhã lá na Neoquímica Arena, tá bom, Michele? Agora vai daí. Valeu, Zé, brigadão. O Corinthians também não tem jogado bem, depende muito do Renato Augusto para produzir jogadas ofensivas, para ter um time mais criativo, mais organizado. Quando o Renato joga é um time, quando o Renato não joga é outro time. Já foi assim com o Vitor Pereira também. As partidas mais fracas do Corinthians não tinham o Renato Augusto e as melhores partidas do Corinthians tinham o Renato Augusto. O que mostra que o Corinthians precisa mesmo é de um reforço para a criação, para o meio campo. Não deu certo ali com o Matheus Pereira. Ainda existe um sonho muito longe do Felipe Coutinho. Mas a verdade é que Coutinho ou Pereira, ou sei lá, o Corinthians tem que se virar e tem que ir atrás de um jogador por o meio campo, porque ele não tem, carece disso. E se não tiver essa peça, quando perder o Renato Augusto, Flávio, vai ser isso aí. Vai ser essa coisa burocrática, enroscada e que não tem criatividade. Ou criar uma opção, que teria que dar tempo pro Fernando Lázaro. O Vitor Pereira em um ano não conseguiu fazer isso. Não conseguiu. Não sei por que o Vitor Pereira era tão adorado pela torcida do Corinthians. Não ia fazer nada, é um trabalho incompetente do Vitor Pereira. Ele fez um padrão. O Celso não concorda. Pois é. Não, ele é dos que defendem. Então, eu achei uma... Nota 5 pra mim. Como os próprios portugueses não falam, ele era um água de bacalhau. Que minha média é 6, tá? Era um água de bacalhau, como diz os próprios, água de bacalhau.
Não fez nada. E pra você, nota dele, dona Dele, Passada? 4 no máximo. Olha, Por tudo que ele chegou contando vantagem. E o Corinthians me pediu 3 vezes, por isso eu vim. O Corinthians tem um monte de defeitos, mas os defeitos são do Vitor Pereira, não são do Fernando Lázaro. O Fernando Lázaro está aí há 3 jogos. E você, o Renato Augusto, quando ele jogava com o Vitor Pereira, ele quebrava o galho do Vitor Pereira. São os defeitos do Corinthians. Quando ele jogava bem em casa, ele jogava fora. E o Corinthians, nesse jogo, o Celso falou um pênalti, nós tivemos 2 pênaltis absurdos. O Corinthians não merecia ganhar o jogo. Mas o árbitro, eu queria entender como é que ele conseguiu não marcar isso. Realmente é um problema. Meu Deus do céu. O pênalti no Romero é uma coisa tão absurda. Dá pra pôr? É uma coisa assim que você fala, meu Deus do céu, como é que pode esse lance aí? Vamos pôr o lance do pênalti no Romero. Fala, Flávio, vai falando. É uma vergonha. Esse pênalti não tem explicação. O árbitro tinha obrigação de fazer uma nota dizendo, olha, eu não marquei por causa disso. Explicar, eu queria entender. Não existe regra no mundo que não justifique a não marcação desse pênalti. Cadê o pênalti? Vamos pôr de novo aí pro Celso falar também. Então o Corinthians poderia ter saído com uma vitória, embora não tenha jogado um bom futebol. Para mim, houve pênalti no Juliano e também no Romero. O Romero, para mim, foi mais claro. O Romero foi um absurdo. O Juliano, o Juliano, você pode interpretar. Olha, esse do Romero é uma piada. É piada. Eles não Como é que ele não marcou esse pênalti? Dá pra voltar depois? Não, vai no replay, a gente vai ver que é. Olha lá, o replay, ó, o replay. Olha isso, ó. Segurou e jogou no chão. Como é que ele não marcou esse pênalti? Não tem justificativa. Não tem justificativa. Parece maluco. Se isso aí não é pênalti... O que é? Pois é. A não ser que o cara seja juiz de karatê e considerou isso aí como um pão, né? Alguma coisa assim. Sei lá. É um absurdo isso aí. Um dos pênaltis mais claros que eu vi nos últimos anos. Não tem o menor sentido isso. Então, além de tudo, quando ele não jogou bem, não mereceu ganhar, mas isso não é o árbitro que tem que fazer, ele tem que marcar o pênalti. E ele ficou tanto tempo com a bola que dava pra ter visto. Ele segura, puxa, e no fim ele joga no chão e o cara não marca o pênalti, pô. Joga no chão. É um negócio de maluco. Não vai alegar vantagem, que não dá pra alegar vantagem do lance desse, né? Pelo amor de Deus. Olha, o Santos também entrou em campo ontem e foi mais um clube grande paulista a não vencer. No final, teve muita bronca com a arbitragem, hein? Vamos conferir? Jogando em casa, o São Bernardo demorou só 8 minutos para abrir o placar em cima do Santos. O Christian deu um belo drible e mandou no canto do João Paulo 1-0. Depois disso, o mandante ainda levou perigo ao goleiro santista no final do primeiro tempo. E depois no comecinho da segunda etapa. Aos 16 minutos, para alívio dos alvinegros praianos, esse gol aí não valeu porque o João Carlos estava impedido. E não é que mais tarde o Santos também teve um gol impedido? Carabarral mandou para a rede, mas a arbitragem não validou. Aí foi no finalzinho do jogo que o time do Odair Hellmann conseguiu deixar tudo igual. Depois do desvio de cabeça do Marcos Leonardo, o Matheus Salustiano mandou contra o próprio Patrimônio, 1-1. Olha que ainda deu tempo de rolar um cartão vermelho direto pro Rodrigo Souza pela falta no Lucas Braga. Mas o VAR entrou em ação e o juizão mudou a cor do cartão para amarelo. E para finalizar, no último lance da partida rolou polêmica. Natan caiu após choque com o Arthur Henrique e o Santos pediu pênalti. O VAR revisou, mas nada foi marcado. Vim aqui para vocês dizer que eu também achei que foi pênalti. Não tocou na bola de maneira... O Natan foi atropelado. E inclusive o impedimento que você está falando que foi duvidoso. Isso eu não posso falar porque não foi duvidoso, não, mas o pênalti foi muito claro. E nós ficamos 2 horas numa reunião, alguns treinadores com a comissão de arbitragem, e nós prometemos, nós queremos que temos os melhores árbitros. Hoje nós não tivemos isso e um lance desse muda resultado. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. Eu não sou mágico, eu sou um profissional de futebol, um treinador de futebol que estou o mais rápido possível tentando me adaptar às características do grupo, buscar características que se encaixem coletivamente mais forte, quem responde de determinada forma. O Santos está sempre aberto a buscar novas situações para agregar qualidade. Isso tudo a gente está atento, mas vai ter oscilação. E aí?
Aí ele tá certo, quer dizer, não tem muito o que fazer. É justo. O trabalho dele está no começo. Ele tem um elenco que a diretoria deu para ele, que tem deficiências, que faltam jogadores. Então, para você compensar a falta de qualidade, é só com tempo e entrosamento. Bom, o lateral direito Daniel Alves foi transferido de presídio na Espanha, gente. Essa história, né? O jogador estava detido na unidade Brian 1, no centro penitenciário, onde tem uma capacidade para 200 detentos. Agora, o jogador se encontra na Brian 2, que pode receber 80 presos, e há celas e chuveiros individuais. Aí muita gente estava falando assim, ele está tendo um privilégio, não tá. Mas a transferência, disseram que foi feita por medidas de segurança. O Daniel Alves segue em prisão preventiva, sem direito à fiança, sob acusação de uma suposta agressão sexual. Há uma moça que, inclusive, a prisão continua porque ela teria visto uma tatuagem numa região íntima dele. Vocês viram isso? Então ele vai... Ele negou, né? No primeiro depoimento ele negou que tivesse... Aí depois ele assumiu, né? Ele fez 3 versões diferentes, aí complicou a vida dele. Está pedindo para fazer um novo depoimento. A coisa é bem complexa, porque no ano passado aconteceu um caso que foi escandaloso na Espanha, de um grupo La Manada que atacava mulheres. E eles foram absolvidos por algumas coisas da lei que não estavam legais. Houve um movimento das mulheres e aí a lei endureceu fortemente. E esse é o primeiro caso de repercussão em cima da nova lei. Até nisso a coisa está pegando, né? Então a gente espera a justiça e não dá para emitir, eu pelo menos não consigo emitir qualquer tipo de opinião porque eu não estava lá. Mas a gente quer justiça. É uma situação muito difícil. O Daniel afirma que foi consensual a relação. Enfim, vamos esperar o que a justiça vai dizer, né? Mas é uma situação muito complicada. Olha, a gente volta ao CC... Mas ele é casado, não é? A esposa está dando total apoio a ele nesse momento. A esposa está apoiando ele. Está dando apoio a ele até então. Poxa vida. Bom, a gente volta ao CCT da Barra Funda. O Silvestre separou mais uma declaração do Rogério Ceni, desta vez sobre os constantes pedidos de reforços. É contigo, Silver. Sim, ele tem mais um pedido, né, para a vaga do Ferrarese, que estourou o joelho, vai ficar fora praticamente toda a temporada, se recuperando, ainda não tem prazo para operar, porque o São Paulo aguarda ainda um pronunciamento do Grupo City, que detém os direitos econômicos do jogador, para marcar essa cirurgia. E o Rogério Ceni, portanto, precisa de um zagueiro para compor o elenco, para ajudar nessa montagem de time, e já cobrava a diretoria, pedia palavras do Rogério Ceni, por um centroavante para revezar de vez em quando com o Caleri, que se cansa demais porque se entrega demais, é o único centroavante mesmo que São Paulo tem no atual elenco, além de um lateral esquerdo para ontem, porque só com o Wellington não dá conta. Fala aí, Rogério. Eu acho que esse time desse ano ele tem mais características do que eu vejo do futebol. Acho que ainda, eu sei que vocês... não, o Rogério reclamou que falta peça. Não é, eu não estou reclamando, eu só estou constatando. Se o clube conseguirá trazer o jogador adequado, ou se ele conseguirá trazer um jogador intermediário daquilo que a gente quer para ocupar determinadas funções, vai ajudar bastante a gente. Caso contrário, em algumas posições a longo prazo, a tendência é o desgaste, lesão, perder esse jogador. Por exemplo, se a gente perde o Wellington hoje, quem dá a característica do Wellington na esquerda hoje para a gente? Mesmo improvisado, quem? Nós não temos um jogador assim, né? Do Caleri na frente. Se o Caleri sai do jogo, quem tem o poder de segurar a bola? Não tem. Então é isso que nós temos que observar. Isso aqui não é reclamar, a direção eu converso todos os dias. Antes que alguém fale, me dou super bem com todos, com o presidente, com o Belmonte, com o Rui, com todos. Eu converso com eles sobre isso todos os dias. Não é que eu cobro, eu peço a eles, se tiver essa oportunidade, nós precisamos trazer. Situação difícil, mas cabe ao treinador encontrar soluções com o que tem. Próximo jogo, como eu disse na primeira entrada sobre o São Paulo, é quinta-feira contra a Portuguesa, domingo tem o clássico contra o Corinthians. Os 2 jogos na sequência no Morumbi pelo Campeonato Paulista. Para quinta-feira, volta de suspensão o Pablo Maia. Estão fora o Ferrarese, pela lesão grave no joelho, e o Rafinha, que torceu o tornozelo.
Isso aí. Pausa no futebol para uma notícia que envolve um gigante do nosso esporte. O técnico da seleção feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, foi escolhido o melhor treinador de modalidades coletivas no ano de 2022 no Prêmio Brasil Olímpico. Essa é a 5ª vez que ele conquista a honraria, igualando agora o recorde do Bernardinho. Nas modalidades individuais, o vencedor foi Felipe Siqueira, mentor de Alisson dos Santos, o Piu, campeão mundial, e da Diamond League. A entrega da homenagem do Comitê Olímpico do Brasil vai ser realizada em cerimônia no dia 2 de fevereiro, no Rio de Janeiro. Voltamos para o Parque São Jorge? Ô Zé, fala uma coisa, explica pra gente como é que ficou a situação de um reforço que o Corinthians estava de olho. Quem que é, hein, Zé? Pois é, Michele, é o Matheus Pereira. O Celso já até adiantou aí na minha primeira entrada aqui no Gazeta Esportiva. O Matheus Pereira não vem mais. A gente comentou muito sobre esse jogador na semana passada aqui no Gazeta Esportiva durante as suas férias, viu, Michele? Jogador de 26 anos, meio atacante, que pertence ao Al Hilal lá da Arábia Saudita. Um jogador que é brasileiro, nasceu aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas que fez toda a carreira fora do Brasil. Começou a jogar lá no Sporting de Portugal, tem a dupla cidadania portuguesa e também brasileira, claro. Nunca jogou por um clube aqui do Brasil e sempre lá no exterior. E aí, quando ele jogava no West Bromwich, lá da Premier League, lá da Inglaterra, ele foi para o Al Hilal. O Corinthians estava monitorando esse jogador, achava que era um jogador importante. O Corinthians quer um meia. Muitos times aqui do Brasil queriam contratar o Matheus Pereira, mas aí o Al Hilal disse para o Corinthians o seguinte: ó, a gente empresta ele para você sim. O Corinthians queria o jogador emprestado, até porque o Al Hilal tinha pagado quase 100 milhões de reais para contar com esse jogador. Só que o Al Hilal disse o seguinte: ó, vou te emprestar só por 4 meses. Aí para o Corinthians não era um negócio interessante, até porque 4 meses é um período muito curto. O Corinthians vai ter jogos importantes mesmo nessa temporada de 2023, só a partir de maio, de abril, que é quando começam aí Libertadores, Campeonato Brasileiro da Série A, os jogos importantes de fato para o Corinthians nesse ano de 2023. Então o Corinthians optou por não contratar esse jogador, que então foi emprestado lá ao Al-Wahda dos Emirados Árabes, portanto não veio para nenhum outro clube aqui do Brasil, jogador que segue então jogando no exterior. Corinthians se preparando para esse jogo de amanhã contra o Guarani na Neoquímica Arena. Estarei lá, aliás, trazendo tudo para vocês aqui no Gazeta Esportiva dessa partida, o pré-jogo completinho. O Corinthians se reapresentou ontem, depois do empate no sábado contra a Internacional de Limeira fora de casa. Já treinou hoje também. Notícia importante para você aí da fiel corintiana: o Juliano saiu machucado nesse jogo contra a Inter de Limeira. Teve um probleminha ali no tornozelo direito. A gente ainda não sabe se ele teve um problema mais grave ou não. O Corinthians está analisando toda essa situação, todo o staff médico do Timão, mas a tendência é que ele seja poupado. Renato Augusto deve voltar normalmente ao time titular. O Maicon, que foi poupado contra a Internacional de Limeira, deve jogar também essa partida e deve jogar como titular diante do Guarani. É um jogo muito importante porque precede aí o majestoso do próximo final de semana. No final de semana que vem, no próximo domingo, teremos São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi. Então, um jogo muito importante esse contra o Guarani, para o Corinthians ir com aquela moral gostosinha para enfrentar o São Paulo no próximo final de semana. A ver como que o técnico Fernando Lázaro vai gerir aí esse elenco, vai gerenciar esse elenco do Corinthians. Ele não faz um rodízio muito grande entre uma partida e outra, costuma trocar ali algumas peças, né? Algumas peças até importantes, até porque o Corinthians tem muitos jogadores acima dos 30 anos, contra a Inter de Limeira, por exemplo. O Fagner, o Fábio Santos, o Renato Augusto começaram no banco de reservas, entraram no decorrer da partida. Então vamos ver como que todas essas situações vão ser gerenciadas aí pelo novato Fernando Lázaro no comando do Corinthians, tá certo, Michele? Devolvo para vocês poderem debater aí o Timão no Gazeta Esportiva. No momento que apagaram as luzes aqui, é um breu danado. Beijo, Michele, vai daí. Beijo, Zé. Poxa vida, mas também não dá para concorrer com os árabes, né? Que aí chega com a malinha ali de dinheiro não tem como. O Corinthians vive uma situação que ele depende muito da vontade do jogador e também da boa vontade do clube de emprestar ou facilitar a rescisão de contrato. Eu acho que fez bem de não pegar por 4 meses. Não, claro, porque se o cara acerta, você gera uma frustração muito grande. Você vai comprar o jogador, claro. Não dá. Então, ou vem por uma temporada completa, ou não vem. E existe a possibilidade dele ter os direitos nas mãos dele daqui a um tempo. Ó, o Sheik. Então, ele que já aceitou, já tinha aceitado a proposta do Corinthians, queria vir para cá, de repente, fica lá por 4 meses, depois acerta com o Corinthians.
É uma possibilidade. Nos bastidores há quem diga até que com a contratação do Matheus Pereira, Felipe Coutinho estaria até descartado, assim, no sentido de interesse. A não ser que pintasse uma baita situação. Essa novela também desse Felipe Coutinho mas é que o Corinthians precisa de um meia, né? Precisa de um jogador que chegue para jogar, para fazer ali o papel ao lado do Renato Augusto. O Corinthians precisa disso. Não tem dinheiro, mas tem que ir atrás. Que é uma peça que vai permitir que o Corinthians seja competitivo nas competições que disputar. Você quer Corinthians confiado, né? Tipo... Mas é o que resta. É o que resta. Você tem que tentar negociar e ter alguma coisa. Tá, e aí, Flávio? Eu acho que o Corinthians andou fazendo algumas contratações meio malucas e agora, né? Não fez contas. E aí quando você começa a fazer conta, a coisa fica complicada. É difícil. Futebol exige dinheiro, mas exige cuidado. Sim. Por isso que eu defendo a Leila. Você tem que tomar cuidado com o que você faz. Não dá pra você ir comprando. Pô, quando a gente chegou a falar que fez proposta pro Cristiano Ronaldo, tá de brincadeira. Aliás, ontem no jogo dele, o time de 1-0, adivinha gol de quem? Quem? Do Talisca, não dele. Talisca que já interessou ao Corinthians também. Aí, olha o que o Corinthians... Tá de brincadeira. Felipe Coutinho, olha os negócios que o Corinthians fala. Então, gente, pé no chão, vamos com calma. Mas eu acho até que você pode sonhar grande. E assim, fazer uma proposta pro Cristiano, fala, Cristiano, eu quero que você venha de graça. Porque de repente, quando você falando essas coisas, pode fazer. É que eu acho que quando você investe num jogador desse, se você ganha uma competição, o que você tem de premiação se paga, entendeu? Eu penso assim. E é o Cristiano Ronaldo, imagina que é dar de dinheiro. Tipo um Felipe Coutinho, um jogador, imagina, não paga, o salário desses caras não paga em premiação nenhuma. Imagina. O Abel Ferreira estava afiado na coletiva de ontem. O Silvestre separou mais um trechinho do treinador do Palmeiras. Ele ficou bravo com a própria diretoria. É isso, Silvestre? Como assim? Sim, Michele. Aliás, o Palmeiras reclama, assim como o Corinthians e o Santos reclamam de pênaltis nessa rodada do Campeonato Paulista, no final de semana, o Palmeiras também. Os meninos da portaria já chegaram chegando em cima de mim hoje aqui. E aí, Silvestre, não foi pênalti do Arboleda? O Arboleda não pisou lá no Piquerez? Pra mim não, mas o lance é muito discutível. Sequer foi acionado o VAR, mas aí vale a interpretação no campo, talvez melhor do que ficar vendo 20 mil vezes se teve um pisãozinho. Mas não entremos nessa discussão. Quem entrou foi o Abel Ferreira e aproveitou para colocar no pacote de reclamações outras queixas. Calendário, acúmulo de jogos encavalados agora no comecinho da temporada para o Palmeiras, que vai ter a final da Supercopa no final de semana, tem mais um jogo no meio de semana. Aí o Abel cutucou a diretoria do Palmeiras e fez até um apelo à televisão. Por bom senso, chora português. A Supercopa estava marcada para domingo e foi marcada para sábado. Porque é um horário nobre, Nós, o clube internamente, atempadamente, sabia quando é que ia ser a Supercopa e mandou... Porque o nosso clube tem uma coisa, eu não sei se é boa ou é má, mas quando é para reclamar, nunca reclama publicamente. Vai sempre através do e-mail, não é? É da arbitragem, vai por e-mail, é tudo por e-mail. E não pode ser. Basta. Não é? O treinador treina, jogadores jogam e a direção tem que dirigir. E dirigir é posicionar-se. Passaram-se hoje coisas no jogo, que eu acredito que a nossa direção se vai posicionar ao que se passou no jogo. Não pode ser só mandar e-mail. Não pode ser só. E nós, atempadamente, pedimos que este jogo e que o próximo tivesse um intervalo de 3 dias. E dava. Qual foi a resposta? Não, porque o horário nobre é domingo às 4 horas. Eu pergunto, se o horário nobre é domingo às 4 horas, porque é que a Supercopa é assim que se diz, não é? Não é no domingo às 4 horas e é no sábado. Eu só gostava só que me explicassem para eu tentarem realmente perceber o que é o horário nobre aqui. Eu tenho a certeza absoluta, que eu marquem aqui horas de marcar a hora do jogo, os apaixonados, porque isto é um país apaixonado de futebol, vai ver o jogo. Ou antes da novela, ou depois da novela, ou à meia-noite, ou às 2 da manhã, ou às 4 da tarde, ou às 6 da tarde. Aqui a televisão tem que entender isso. O Abel Ferreira é bocudo, né, gente? Eu gosto muito dessa personalidade do técnico do Palmeiras, que deve poupar na quarta-feira pelo Campeonato Paulista contra o Ituano no estádio Novelli Júnior em Itu. Mais um jogo do Palmeiras
pelo Campeonato Paulista, porque no sábado à tarde tem a final da Supercopa do Brasil, Palmeiras e Flamengo. À tarde, no sábado, no estádio Mané Garrincha, o encontro do campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil da temporada passada. Beijo a todos. Beijo, valeu a audiência em Belém do Pará. Neucir Furtado mandando mensagem pra gente. Abel Ferreira cornetando a diretoria que só manda e-mail. Não acho isso legal, não. Acho que ele também não ia gostar se de repente o diretor de futebol sentasse lá na coletiva e falasse dele. Falasse assim, o Abel não tem escalado muito bem o time. Se você só manda e-mail. Sabe, isso é algo para se tratar internamente, não publicamente. E o horário que ele reclama do horário? Acho que o Abel não mandou bem nessa, não. Pelo contrário. Mas cá entre nós, o horário nobre de sábado às 4 da tarde é novidade, hein? Nunca vi isso, pô. Horário sábado à tarde não tem nada de nobre. Não, ele disse que é o domingo. Não, eles alegaram que o jogo foi pro sábado às 4 da tarde porque é o horário nobre do futebol. Nobre pra quem, né? Pois é, pra quem, cara pálida? Só se for no futebol inglês, né? não tem o menor sentido isso. Agora, o Palmeiras, ele cobra uma posição mais forte do Palmeiras, em alguns momentos talvez esteja faltando mesmo. E ontem, no mês, a gente pegou um trechinho daquela história eu quero o jogador que chegue pronto. Isso. Ouvindo o contexto, naquele específico, eu falei, caramba, tá reclamando de jogador. Mas no contexto eu não entendi. Se for, o Palmeiras tem uma base extraordinária. Extraordinária. Se for para trazer cara para preparar, é melhor botar os molequinhos da base que jogam pra caramba, ou então traz um jogador para definir, que vai até ensinar o garoto. Tipo assim, que ele não tenha que ensinar tudo e tal. Se for para ensinar, ensina pro menino da base. Vai trazer um cara de fora para ele ensinar, tendo o material humano que ele tem? Tem razão, ele. Então isso aí eu entendi. Tem razão. Isso aí eu entendi. Ou traz para resolver, ou então usa a molecada da base, que é boa pra caramba. Acho difícil o Palmeiras achar coisa melhor que ele tem na base, trazendo o cara de fora. Com isso eu concordo com o Abel. Agora, falar que o Palmeiras só manda e-mail para reclamar. Parece que só manda e-mail. Mas parece que só manda e-mail. Gazeta Esportiva fica por aqui. Amanhã tem muito mais para vocês. Beijo, obrigado pela audiência. Tchau, Celso. Tchau, Flavito. Beijo, tchau.